Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, Arlete! Bom dia, professor Léo! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa nos assistindo, que Deus abençoe você, que você tenha um dia muito abençoado. Hoje o Senhor Deus tem chuva de bênção para você. E também convido você que compartilhe esse vídeo, compartilhando com seus amigos, seus vizinhos, nas redes sociais que você tem. Assim como você é beneficiado, outras pessoas também podem ser beneficiadas com esse vídeo. Muito obrigada desde já. E eu também quero desejar para você com muita alegria diante do trono de Deus, para você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, não é, Arlete? Isso mesmo. Que bênção! E não só isso, mas o ano bíblico hoje está começando com 2 sanguíneos aqui na frente. 2. 2 sanguíneos. Mas você deve estar perguntando, você que está novo aí, que chegou agora no canal, e eu gostaria de te convidar para que você vá lá no canal Maísa Ribeiro Oficial. Lá tem 2 sermões que falam sobre temperamento, Arlete. Ela vai estar explicando detalhadamente e você vai descobrir qual é o seu temperamento. Nós sanguíneos, aonde nós chegamos, as pessoas já percebem logo que nós somos sanguíneos, né, Arlete? Verdade, porque somos alegres, né? Exatamente, porque nós temos um sorriso, isso contagia outras pessoas. E ao você assistir esses temperamentos lá, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário também, porque isso é muito importante, né? Isso mesmo. E o nome desse vídeo lá é Mente, Caráter e Personalidade. Quando eu assisti esse vídeo, fez uma grande diferença na minha vida, assim como vai fazer na sua também. Amém, louvado seja Deus. E outra coisa, a Arlete, ela está no estágio. Depois de 6 meses de preparação aqui na Escola de Profetas, o Senhor Deus manda agora para o estágio. Arlete, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Qual é a sensação que você está sentindo ao estar lá no campo de batalha? É muito bom. Trabalhar para Deus é uma benção. Você está em comunhão com o nosso Senhor constantemente, orando o dia todo, orando pelas pessoas que estão se convertendo, pelas pessoas que estão estudando. É uma benção, é um privilégio. E o meu lema é igual ao apóstolo Paulo: se eu vivo por Cristo. Se morro, morro por Cristo. Muito bem, e não só isso, mas você que está aí de um lado também, gostaria de convidar você para você se tornar um missionário do Exército do Deus Eterno. Amém. E Né? ser um missionário é uma bênção. E como é, É Arlete? maravilhoso, sabe? Trabalhar para Deus, olha, te dá uma alegria, uma felicidade. Eu quero esse ministério para toda a minha vida. Aleluia! Então você também faça parte junto conosco. Vamos levar a bandeira do Evangelho para que Jesus volte logo nas mansões celestiais para levar todos nós pela graça de Deus. Amém. E nesse momento, você que está aqui na Escola de Profeta e você também que está em casa, nós vamos agora entrar em um momento muito tremendo que é diante do trono de Deus. Vamos orar, você que está em casa também, vamos ajoelhar e falar com Deus? Vamos lá, Arlete? Vamos lá. Oremos. Santíssimo Pai, eterno Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, porque Tu és um Deus misericordioso. Louvamos o Teu nome pelo estudo da Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Toda vez que estudamos a Tua palavra, Senhor, nós temos outra experiência contigo, nós mudamos hábitos bons diante da Tua presença, Senhor. Quero te pedir agora a Tua bênção sobre cada um que está acompanhando esse ano bíblico, Pai. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, fortemente, que eles possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Amém. Nesse momento, que Teus anjos celestiais estejam acampados sobre cada um aqueles que estão acompanhando o ano bíblico. E é em nome do Teu santo Filho amado Jesus que já te agradeço. Amém. Para louvar o nosso Deus, vamos cantar um hino com bastante entusiasmo. Número 221, Muito Triste Eu Andava.
sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar o amor do meu Salvador. Cativo eu vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave voando no céu, sou livre e feliz, pois já sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar o amor do meu Salvador. Ó alma cansada, por que lamentar? Em Cristo tu achas tesouro sem par, infinda alegria, poder, salvação. Ó, vem, vem a Cristo sem mais hesitar. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar o amor do meu Salvador. E Arlete, agora chegou um momento muito bom, como nós já estamos numa nova semana, né? Uma semana que vem muitas lutas e provas, mas o mais importante, Arlete, sabe o que? É decorar texto bíblico na nossa mente, porque Verdade. isso vai nos ajudar a estar mais fortalecido e mais firme diante da presença do Senhor Deus. E qual é o texto dessa semana que nós vamos decorar, Arlete? Então, hoje vamos estar decorando o nosso versinho, né? Então, vamos essa semana estar aqui decorando o nosso versinho em Apocalipse 3, do verso 10 ao 13. Então, no 3, todo mundo falando juntos, tá bom? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouçam que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Quão maravilhoso é acordar de manhã e louvar o nome do Senhor. E neste momento, Felipe e eu vamos cantar o hino de número 471. Confiei no meu Senhor. Casa, que fazem parte desse trabalho poderoso diante de Deus, não só de ler a palavra do Senhor, mas de levar avante para onde você for. Se leve em palavras e se leve em testemunho. Não existe como estudar a Bíblia e a vida não mudar, a vida não receber um impacto penetrante da palavra de Deus, porque o Senhor Deus disse que a minha palavra não volta vazia. Bom dia para você em nome de Jesus. Bom dia para você que está aqui na Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para os nossos irmãos que nos visitam, nossos queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, não só à escola, mas ao nosso coração. Que Deus encha vocês de bênção e poder, que sejam dias especiais, que este local, que as coisas que aqui acontecem, possam causar em vocês aquilo que Jesus pensou ao convidá-los para vir para cá. Deus os abençoe. Nós estamos num momento muito especial de estudar sobre a vida de Paulo. Qual foi o capítulo que estudamos hoje pela manhã? Qual foi o capítulo? Que tremendo, quase persuadido. Quando nós olhamos o que aconteceu com Paulo e com as pessoas que o interpelaram dessa vez, eu fico pensando como é interessante poder passar por uma situação de que a gente pensa que era por acaso. Um homem visita o outro e ao visitar este homem, olha, aqui está um preso, aqui está um homem que os judeus me trouxeram, eu quero ouvir. Vocês acham que essas coisas acontecem por acaso? E o céu inteiro observando, o universo todo de olho naquela situação e os anjos lutando, porque era a última chance de um homem também, de uma mulher que estava com ele. E eu fico pensando, meu Deus, que situação. Quantas vezes pensamos que alguns detalhes são por acaso, que são coisas corriqueiras da vida e estão formando uma história, a história de Deus, a história da humanidade. Não existe nada que seja por acaso nesse planeta. Isso tem me impressionado tremendamente. A história de Paulo mostra uma conexão entre a história da terra e a do céu, como raramente vimos em outras partes da Bíblia. Tudo que acontece tem uma razão específica, uma razão definida para acontecer. Vocês viram que aquele que havia ficado no lugar de Festo, né, que havia ficado no lugar de Félix, aquele que tinha se posicionado desta maneira, agora chega e toma a parte no lugar, na vida de Paulo, podendo tomar uma posição mais direta. Eu vou comentar uma coisa com vocês. Meio envolvimento não é solução. Ele meio se envolveu com Paulo. Quase foi convertido. Paulo, você enlouqueceu, Paulo. As palavras se tornam loucas. É porque ele estava sentindo que estava todo tocado. Mas ele não se deixou vencer. Não adianta, né? Que coisa tremenda essa. Eu quero ler com vocês, primeiro hoje, ao estudar a palavra, né? Para depois ir para o livrão.
o que o Senhor Deus nos ensina. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor Deus deixou essa mensagem, esse espaço para a igreja adventista estudar sobre o ano bíblico. Ensinou. Esse não é uma iniciativa da Escola de Profetas, nunca foi, nunca será. Nós seguimos o que nossa igreja tem nos ensinado e eu louvo a Deus por isso. E nós temos este guia do ano bíblico que nunca deveria, ano após ano, deixar de estar em nossas mãos. Nós não lemos só esses livros que vocês nos vêm comentando sobre eles cada manhã. Nós lemos outros também. Todo aluno da Escola de Profetas é incentivado a ler tudo que foi deixado para seu povo, para o povo de Deus na terra. No entanto, ao estudar este momento agora, ao trabalhar em cima deste momento, eu quero que você saiba que não tem como parar de estudar. Dentro deste livrinho vem o que a gente tem que ler no dia do Espírito de Profecia e da Bíblia. Quais são as histórias que caminham lado a lado? Qual foi a parte que o Senhor Deus deu para a senhora White para estudar, para ver a respeito disso? E qual foi o trabalho que Deus tinha ofertado para aquele servo naquele momento dentro dessas vidas? Junto com este material do ano bíblico, nós decoramos partes da Bíblia todos os dias. Nós passamos com esses textos em nossa mente para que a gente consiga, no momento em que a Bíblia for tirada, e ela o será brevemente, a Bíblia será tirada, nós tenhamos em nossa mente, que o Espírito Santo nos fará lembrar, as mensagens prontas para poder serem ditas para o mundo, para o planeta Terra. Então, ao Senhor Deus nos dar hoje o capítulo 41 do livro Atos dos Apóstolos, ele está sendo trabalhado a partir do Atos 25, verso 13 e Atos 26. E eu gostaria que, por favor, pela graça e poder de Jesus, você pudesse acompanhar também. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Eu vou te pedir em nome de Jesus, não somente ouça. Eu sei que pode ser gostoso ouvir a exposição, mas não é isso que o Senhor Deus espera de nós. Ele quer que você leia também. Porque quando você lê e ouve junto, os dois atos juntos, você grava melhor. A partir do verso 13 do capítulo 25, o Senhor Deus traz a informação que o rei Agripa veio visitar nosso irmão. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Lembra que Festo havia ficado no lugar de Félix, né? Como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. Pode parecer que era uma conversa boba entre duas pessoas. Pode parecer que era só um comentário. Era só um diz que não era isso? Sim ou não? Mas não era. O céu estava envolvido com isso daqui. Agora o 16, né? Verso 16. Respondi-lhes não ser costume dos romanos entregar um homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles, aqui juntos, no dia seguinte, sem me demorar, assentei-me no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Levantando-se seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação contra esse homem que eu esperava. Gente, pode imaginar um negócio desse? O próprio Festo, que era um homem de melhor caráter do que Félix, sim ou não? Era um homem melhor. Ele falou: epa, peraí, eu esperava que digno de morte fosse alguma coisa muito importante, mas ele só tem aí essas questões de judeus sobre alguma situação e também um certo defunto chamado Jesus. Dá uma olhada nisso, gente. Um defunto aí que parece que morre e que Paulo insiste que está vivo. Eu imagino que a conversa entre eles, vê que coisa de maluco, que eles estão aí brigando, querem que eu mate o homem por causa disso. Olha só, e no entanto, o rei Agripa disse: eu quero vê-lo. E no dia seguinte, lá apareceu o rei Agripa numa festa, vestido como? Eu queria que vocês imaginassem a cena. Super bem vestido, era uma festa de gala. Ele estava ali com todas, não só vestes reais, mas vestes governamentais. Ele era um rei.
Então imagine, todo mundo foi para aquela festa, todos que foram convidados, com esse tipo de aparato, né? Todo o local muito bem enfeitado. Não imaginem uma coisa simples. Estava se recebendo um rei. Era um oficial do governo recebendo um rei. Não era coisa simples. E quando chega ali, mandam trazer Paulo. Lá vem o velho Paulo, ele já estava idoso agora, amarrado, encadeado a um soldado. Agora, o que me impressionou, irmãos queridos, eu amo o jeito que o Senhor Deus instrui a senhora White a escrever. Quando eu li isso aqui, eu fiquei parada pensando, falei, meu Senhor, que coisa grandiosa para ser dita a respeito de uma pessoa. Por favor, eu gostaria que vocês pegassem no capítulo 41 do livro Atos dos Apóstolos, o parágrafo que começa em homenagem aos visitantes. Por favor, achem esse parágrafo. E ao encontrar, eu quero chamar a atenção de vocês a um detalhe tremendo. Olha o que diz. Em homenagem aos visitantes, Festo buscou tomar a ocasião bastante aparatosa. As ricas vestes do procurador e de seus hóspedes, as espadas dos soldados e as brilhantes armaduras de seus comandantes emprestavam brilho à cena. Imagina, tudo muito preparado, Festo correndo para lá e para cá, faça assim, faça assado, e chamando o povo para cozinhar, arrumando os detalhes, limpando as coisas, preparando os seus soldados. Não pense que foi uma coisa pequena. Mas vocês não têm ideia da impressão que era tudo aquilo diante do céu, de onde realmente importava. Dê uma olhada o que diz o próximo verso. E agora, Paulo, ainda algemado, achava-se diante do grupo reunido. Que contraste era ali apresentado! Agripa e Berenice possuíam poder e posição e eram, por isso, favorecidos pelo mundo. Agora, olhem essa próxima frase. Mas eram destituídos dos traços de caráter que Deus estima. Eram transgressores de sua lei, corruptos de coração e de vida. Sua conduta era aborrecida do céu. Gente, o que é na terra considerado uma coisa tremenda, poderosa e digna de profunda admiração, como é vista pelo céu? Quais são os valores que Deus realmente se importa? O que adianta todo aquele dinheiro, todo aquele preparo, se o que Deus esperava não tinha uma gota ali? Agora continua. Para mim, o melhor está nesse próximo parágrafo. O idoso prisioneiro, acorrentado a um soldado, não tinha em seu aspecto coisa alguma que levasse o mundo a prestar-lhe homenagem. Agora, meu coração pula ao ler isso aqui. Entretanto, neste homem, aparentemente sem amigos, riqueza ou posição, preso por sua fé no Filho de Deus. Olha que frase, só a senhora White para colocar um negócio desse. Preso, ele estava preso a um soldado, né? Só que aqui é colocado, a senhora White chama atenção para um detalhe inspirada pelo Espírito Santo, preso por sua fé ao Filho de Deus. O céu todo estava interessado. Quanto do céu estava interessado? Vocês acham que onde é que estavam os olhos do céu inteiro? Naquela sala, por causa dos aparatos daquelas pessoas, por causa das roupas bonitas, por causa de toda a comida que tinham feito, por causa que tinham limpado espadas e soldados. Você acha que era por isso? Qual era a razão deles? Paulo, com suas roupas de preso, meu Senhor, lá estava um homem a quem o céu se dignava a observar. Olha aqui, ó. Os anjos eram seus assistentes. Festo tinha como assistente um monte de soldados com espadas. Quem eram os assistentes de Paulo? Imagina Paulo entrando todo amarrado ali. Lá vinha ele para dentro daquele lugar. Uma multidão de anjos entra junto naquele lugar. Aleluia, meus irmãos. Glória ao nome de Deus. Agora continua. Caso se houvesse manifestado a glória de um só desses resplandecentes mensageiros, a pompa e o orgulho da realeza teriam empalidecido. O rei e cortesãos teriam sido lançados por terra, como os soldados romanos junto ao sepulcro de Cristo. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, mas então a senhora White está colocando esse povo na mesma altura que aqueles que estavam guardando o sepulcro, que tiveram que cair, e os demônios também, na hora que o anjo do céu veio e disse, Jesus,
teu pai te chama. Lembra disso? Meus irmãos, que coisa tremenda. Para o céu não existe 3 lados, só 2. Ou você está com o Senhor ou você está com quem? E então é dito, fala Paulo. Então foi, claro, Festo falou, esse homem aqui, disseram que ele é um transgredor, por um tal de um defunto aí, tal, e não sei o quê. E aí ele fala, Paulo, gente, eu queria isso na minha vida. Ontem à noite eu orei, Senhor, me faça Paulo, me dá Paulos para vir para nossa casa. Senhor, me ajuda, me dê gente assim. Pai Santo, que admirável. Um homem calmo, tranquilo, que quando abriu a boca, não sobrou uma palavra, não tinha um som naquele local. Ele foi ouvido e ele começa a explicar claramente que todos ali precisavam do Senhor. Porque o homem entrou em pecado e havia sido prometido Jesus. E esse Jesus que os judeus esperavam, que é a salvação do mundo, havia vindo e havia sido morto, mas agora vivia. E estava diante de Deus a favor da humanidade. E ainda chega e diz, e eu que era perseguidor também, deste tipo de comentário, fui sim, encontrei sim com este Jesus. Eu encontrei com Jesus. Jesus esteve até mim e me incumbiu agora de falar isso. E vira para o rei, acreditas nisso, rei Agripa? Você também sabe disso? Gente, qual de vocês faria isso? Imagina você estar numa corte humana, uma das maiores da terra da ocasião. E você ter coragem de falar, você acredita nisso? Nessa hora, Festo interrompe. Rapaz, você enlouqueceu, porque ele falou com tanto ânimo, com a voz tão clara, sem nenhum medo, com toda certeza e convicção que a verdade de Deus, quando entra no coração, causa. Festo, rapaz, você enlouqueceu. E rei Agripa disse, por pouco me persuades a tornar-me cristão. E afastou de sua mente, com vergonha, por ter demonstrado que ele estava tocado. Afastou para sempre a convicção do Espírito de Deus. E isso me dói muito. Eu imagino o céu, vocês pensam que o céu fica, ainda bem, seu sem vergonha, você merecia por tantas coisas ruins que você tinha feito, porque na verdade as algemas que Paulo estava carregando, muito bem poderiam carregá-la, tanto o rei Agripa quanto Berenice. Eles sim mereciam, sim ou não? Eram os corruptos de todas as maneiras, transgressores não só da lei de Deus, como das leis humanas, eles eram transgressores. Aquelas cadeias que Paulo carregava eram merecidas pelos dois. Mas vocês acham que o céu olha e fala, bem feito, seus miseráveis, é assim que o céu fala? Quando um de nós perde a chance, diz que o céu inteiro fica em tristeza, pensando, perdemos mais um. E foi perdido pelo quê? Porque não houve chance? Não era porque não houve chance. E eu me impressiono demais com essa situação. Me impressiono demais. E aí ele, pode levar, leva embora esse homem daqui, porque ele estava se sentindo envolvido, o coração pesado, leva esse homem daqui. Aí vira para, rei Agripa vira para Festo e diz assim, bem que se podia soltar esse homem, não vi crime nenhum nele. Aí Festo disse, ele apelou para César ele irá. Lembra que ele tinha ontem apelado para César já? E é claro que o Senhor Deus já tinha dito para Paulo o quê? Tu não vais morrer agora, filho. Vai morrer, mas não agora. Você ainda vai testemunhar a meu respeito, ainda vou usar sua boca em Roma. Fica tranquilo, tu ainda vai chegar na frente de César. É isso que você vai fazer. E Paulo estava esperando. Vocês acham que Paulo tinha algum medo de morrer? Respondam para mim. Ele ainda dizia, é lucro morrer. É lucro, ele tinha compreendido como é. Vocês entendem que quando alguém morre, para aquela pessoa, pode passar 2000 anos entre o dia que a pessoa morreu e o dia que vai ressuscitar ainda, porque Paulo ainda vai ressuscitar. Não passou um segundo. Ele vai fechar o olho e acordar. E quando ele acordar, olha que coisa interessante. Quando ele acordar, porque você sabe que Nero mandou matá-lo, nós vamos ver isso daqui a uns 3, 4 dias, nós vamos ver este momento terrível, né? Em que ele vai ser decapitado. Mas terá passado o quê? Um segundo.
Vocês entendem que coisa tremenda é essa? E ele vai acordar novinho, com cabelo. Sim ou não? É isso. Queridos irmãos, que esperança grandiosa, a esperança da redenção. Que coisa mais linda, mais profunda, estar fazendo parte de algo que, embora você esteja sofrendo, humilhado, judiado, ainda assim você tem, com toda certeza absoluta, a honra, a altura e o nível de ter certeza não só absoluta daquilo que vai lhe acontecer, da segurança em Deus, como também de que você vai viver para sempre. Era isso que Paulo sentia. E foi isso que ele tinha oferecido a quem lhe estava ouvindo. Aquelas pessoas todas que estavam ali. E quando o rei Agripa disse, por uns minutos, rapaz, por pouco me persuades a tornar-me cristão, a resposta de Paulo é a que deve ter tocado o coração deles. Não só o Senhor, todos esses que estão ouvindo aqui, todo mundo, exceto essas algemas, e levantou as algemas assim, ó, imagine isso, e levantou as algemas. Meu Deus do céu, meu irmão Paulo, da minha família, sim ou não, da sua família, eu não posso, de forma nenhuma, envergonhar esta fé que Paulo levantou, quando levantou esses braços e a voz diante daquelas pessoas, e que hoje, pela graça e poder de Deus, eu tenho a oportunidade de estudar, de saber, de ver, de admirar e de copiar, né? Então, que pela graça e poder de Deus, nós que vamos ser chamados sim, não haverá uma só pessoa aqui dentro, criança, adulto, jovem, visitante, amigo, não haverá uma só pessoa, você que está nos ouvindo, que não será chamado diante de Deus para também testemunhar sua fé. Saiba disso, nós seremos chamados. Certamente, eu não tenho dúvida disso, como eu tenho certeza que Jesus vai voltar, eu tenho certeza de que você e eu seremos chamados para testemunhar como Paulo foi em situações ainda piores do que a dele. Ouça o que eu estou lhe dizendo, alguns de nós seremos presos, outros precisaremos fugir, deixando nossa casa e nossos bens, que na verdade, se tivermos a cabeça de Paulo, nós nem vamos sentir que são bens. Quem tem o olho no céu não pensa em absolutamente um pedaço de tijolo, de cimento ou de qualquer outra coisa, bem móvel ou imóvel que possa ter. Quem tem os olhos no céu diz isso aqui tudo é refúgio, como Paulo dizia. E então seremos levados diante dos tribunais, diante dos grandes homens dessa terra, e temos que ter esse tipo de coragem, esse tipo de... É um nível tão poderoso e tão profundo de cristianismo e de conhecimento das coisas de Deus, de fé, de entrega, que faz com que a pessoa não tenha e não conceda a menor chance de decadência ou mesmo de perda nessa hora. É só vitória. Compreende o que eu estou lhe dizendo? E que em nome de Jesus isso aconteça comigo e com você. Quando o Senhor Deus se posiciona a favor de seus filhos, Ele o faz da mesma maneira com todos. Quero que você saiba que o que Deus fez para Adão, o que Deus fez para Noé, Abraão, em favor de Moisés, em favor de Davi, de Daniel, dos apóstolos, em favor de Paulo, faz a nosso respeito também. O mesmo Deus que cuidava, que dava força a estes irmãos, também dá a nós. O que estava à disposição deles está à nossa disposição. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude, que Ele nos fortaleça como servos do Senhor e que esta mensagem de hoje possa nos impulsionar, não somente chacoalhar, mas nos impulsionar para fazer o que é certo e buscar em Deus, o mesmo Deus que Paulo buscava, a força que ele tinha. Vamos orar. Amado Senhor, glorioso Deus, na época de Paulo foi escrito, Senhor, que estas coisas que foram escritas para o nosso bem foram escritas, para nós que estamos vivendo os últimos dias, para que, como exemplo, servindo de exemplo para nós, ainda tenhamos esperança. Então, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, nós rogamos que as mensagens de Paulo a Romanos, como o Senhor disse nesta manhã, como o Senhor nos ensinou nessa manhã, que o cumprimento da lei é o amor, que nós não podemos fazer mal a ninguém, Senhor, que devemos cumprir os mandamentos de Deus por amor e que nós devemos nos posicionar, Senhor, sem julgar qualquer pessoa,
que nós não devemos ficar olhando e nos julgando ou julgando uns aos outros, como acontecia naquela época entre os judeus, que ficavam discutindo entre eles se guardavam dia de Pentecostes, se guardava dia das trombetas, se guardava dia disso, daquilo, que eles então, Senhor Deus, foram repreendidos por tua voz através da boca de Paulo, dizendo que não devemos julgar uns aos outros, que cada um deve dar conta de si mesmo a Deus. Eu rogo a Ti em nome do Senhor Jesus, pela graça que há nele, que nos ensine a viver uma vida semelhante. Ajuda-nos, ó Pai, quando formos levados diante dos tribunais, que tenhamos esta fé que agora precisa ser firmada, para que naquela hora ela possa aparecer, uma fé, Senhor Deus, que honre o Teu nome e que Teus anjos sejam nossos assistentes. Em Tuas mãos coloco a escola de profetas, os missionários do campo, aonde eles forem, Senhor, que já estão agora, já estão sendo colocados e levados como libação diante do mundo, já estão testemunhando do Teu nome. Rogo que o Senhor os abençoe. Rogo a Ti, Senhor, por os nossos visitantes, os detox que estão aqui, os outros que chegarão hoje ainda, que a Tua bênção, Senhor, que o Teu poder nos acompanhe, que a Sua graça nos envolva, que em nome de Jesus não sobre nada para o inimigo reclamar. Abençoa os alunos internos e ensina-nos a viver segundo o Teu modelo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. Que o Senhor Deus abençoe você. Que o Senhor Deus te abençoe e fortaleça você em nome do Senhor Jesus. E até amanhã. Deus te abençoe.